Vamos começar. Eu queria que você abrisse em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Eu acho que é um versículo chave para a sua vida. Nevrastorimeneia. Zacarias 12, 10. Talvez a minha tradução esteja diferente da sua, não sei. Que as traduções mudam muito nesse versículo, tá? Então derramarei um espírito de adoração e de oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aqueles a quem transpassaram e chorarão por ele, como se chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como se lamenta a perda do filho mais velho. Amém? Há uma promessa, então derramarei um espírito de adoração e de oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Você sente glorificando a Jesus? Coloque seu celular aí para no modo vibrar, por gentileza. Merrapacarassuia. O primeiro ponto que eu quero falar para você, importante, que eu pedi para você orar, você orou, mas agora que eu quero que você acrescente entendimento na sua vida. Toda vez que você estiver orando, você vai pedir essa promessa de Deus na sua vida. É algo que eu peço continuamente ao Senhor. Senhor, derrama sobre mim o espírito de oração e de adoração. Amém? Sempre será necessário você pedir isso ao Senhor. É uma chave na sua vida. O Senhor nos ensina, muitos pedem, mas não recebe, porque pede mal. A Bíblia nos ensina, até agora não pedis, pedis e recebereis. E tudo aquilo que você pedir, crendo em oração, o Senhor te concederá. E tem uma coisa, uma graça, que cada vez que aumentar essa unção de revelação na sua vida, a dimensão da tua oração também ela aumenta. Então você se torna uma pessoa que está sempre se movendo de maneiras diferentes no mundo espiritual. Sempre unções específicas vai ser dada a você. Eu estou falando algo concreto. Tudo que eu estou te falando aqui, que eu vou falar, é concreto, é real, é experimentado. Amém, amém? Espírito de oração é uma coisa que poucos pedem ou sabem disso. Você já ouviu alguma igreja, algum dia ensinar para pedir sobre o espírito de oração? É uma coisa que as pessoas não entendem que é. A promessa é: derramarei um espírito de oração. Derramarei um espírito de adoração. Aonde há um espírito derramado de oração, terá que se acompanhar de adoração. Sabe por quê? Fala por quê. Porque é impossível uma pessoa que entra na dimensão da oração, na presença do Eterno, não render adoração diante daquele que é todo soberano. Quando eu chego diante da presença de Deus, por que eu canto, eu adoro? Por causa do que eu estou vendo no meu espírito, e do que o meu espírito está recebendo. Então, é impossível não adorar. Nós temos uma conduta, principalmente quem vem de mover pentecostal, que é uma conduta de muita mal educação na oração. São um povo de oração, mas é um povo muito mal educado na oração. Então, eu passei pelo meio pentecostal, eu acompanhei todos os processos, como é que eles oram, e eu descobri porque eles caíam muito. Eu descobri porque eles erravam tanto. Então, uma coisa é muito importante para a tua vida: não entre na oração sem render adoração. Se o mestre aparecesse para você aqui agora, você ia cair de joelho adorando: santo, santo, santo. Os anjos cantam dia e noite e proclamam que Ele é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso. Então, eu lembro quando o Senhor me deu um novo derramado espírito de oração e adoração na minha vida, em 2018,
eu recebi uma nova veste espiritual na minha vida. A minha oração, ela mudou completamente, e não só isso, veio junto com isso, um espírito profundo de adoração. Então você quer saber uma coisa que ativa a comunhão profunda do teu espírito com o Espírito de Deus, é a adoração. Passar tempo adorando Ele, sempre adorando Ele. Então, quando nós estamos nos introduzindo na oração, há momento que temos aquelas orações cordiais que nós oramos correndo, oramos pelas demandas do dia rápido, às vezes esquecemos de adorar ali, mas cada vez que você se tornar mais cheio do espírito de oração, você não vai esquecer mais de adorar. Mas se esforce quando você estiver em oração secreta com Deus, o seu tempo que você separa, para separar tempo para adorar. Então Zacarias está nos prometendo, o Senhor diz que derramará do espírito de adoração e de oração. Fala, há um derramar. Os grandes avivamentos, para quem não entende ou não leu, nunca pesquisou sobre isso, houve um poderoso derramar do espírito de oração. Orações incessantes, orações interruptas nasceram, porque é um derramado de uma glória, de uma dimensão da glória de Deus sobre o seu povo, para que nós venhamos conseguir abrir portais de glória e trazer o reino de Deus sobre a terra de maneira gloriosa e grandiosa. Nós estamos em uma fase que eu tenho observado esses 3 anos que nós estamos aqui dentro, uma fase de preparação contínua. Estamos amadurecendo para receber o quê? Um manto mais poderoso de oração. Porque você vai entender que pessoas que carregam esta dimensão de oração são pessoas que têm profundo acesso ao poder de Deus e à intimidade com a glória de Deus. Tem muitos de vocês que os anjos já esperam para dotar vocês disso, mas ainda você está num processo de amadurecimento. Porque é um poder, irmão, vou te falar para vocês, maior do que a unção apostólica, maior do que qualquer unção de profeta, maior do que qualquer unção ministerial, é a unção da oração. Não existe unção maior do que essa. Sabe por quê? Porque sem a unção, sem o ofício da oração, não existe verdadeira unção de apóstolos, profetas e pastores. Tudo de alguma forma eles pediram e começaram na oração, mas o problema é, eles abandonam o ofício da oração. Ora um pouco. Se tem uma coisa que você vai entender, cada vez que você amadurecer dentro dessa escola e na sua vida, que você vai seguir daí em diante, que quanto mais você ora, mais você desejará orar. Que o dever da oração, ele vai aumentar essa proporção na sua vida, na medida que você está sendo entregue a Ele. A sua entrega vai aumentar cada vez mais a sua demanda diante de Deus. Você se tornará portador do espírito de oração. E a oração para você, ela vai transcender os nossos atos que fazemos, nos prostramos, nos deitamos, levantamos as mãos. Você vai ver que a oração ela vai transcender tudo isso na tua vida. Você se torna uma casa de oração. Falaremos isso em outra matéria. E hoje nós vamos falar a primeira matéria com vocês, restaurando a vida de oração. E o ponto de partida inicial para isso para restaurar a vida de oração, é identificar se em nossas vidas não há algum altar falsificado que possa estar competindo contra o altar genuíno na vida espiritual de um cristão. Se o nosso altar não está edificado da maneira correta, orar se torna uma carga muito pesada. Um dos grandes dilemas, um dos grandes problemas das igrejas, porque elas não conseguem ser adotadas pelo espírito de poder e oração, é porque o altar está edificado de maneira errada. Quando eu digo altar, é tudo que nós construímos, é como nós construímos a nossa vida espiritual. E para ter altar, você tem que ter uma revelação, você tem que ter uma fundamentação para isso. Como você foi fundamentado no Evangelho? Qual é a sua mentalidade? O problema é que quando pessoas não nascem de um Evangelho de poder, de um Evangelho de transformação, e nascem de um Evangelho de religião, elas têm muita dificuldade para transitar para o Espírito de poder e o Evangelho do Reino de Deus. Então, infelizmente, alguns nasceram
em berços espirituais não muito adequados. Quando nasce dentro de sistema de religião, onde não tem operação do Espírito Santo, onde não é valorizado os dons do Espírito Santo, onde não tem um clamor intensivo, onde a oração não faz parte do altar de uma igreja, as pessoas vão aceitar uma falsa doutrina, dizendo que essa extrema graça é o suficiente por tudo, que Deus cuida de tudo, e elas não têm oração diante de Deus. São preguiçosas. Arrumam muitos pretextos para desviar as pessoas de uma devoção completa. Quem está entendendo, fala amém. Outra coisa também, quando eu falo altar falsificado, tem muitas pessoas que nasceram no cenáculo, no Pentecoste, mas não passaram por uma crucificação profunda nas suas vidas. Elas têm poder, mas elas não têm redição completa. Então é muito importante você entender e identificar, através de todo o ensinamento, será que tem alguma coisa distorcida na sua vida, que compete e impede você de entrar na fé do espírito de oração? Quem entendeu da glória a Jesus Cristo? Quando o nosso altar está contaminado, nossa vida de oração é comprometida com os excessos de tarefas e coisas dessa vida, que acabam se tornando uma idolatria disfarçada de compromisso do dia a dia. Estreitou aqui, velho. Isso aqui é verdade. Podemos contaminar nosso altar? Sim. Tu pode até ter um altar correto, mas você pode contaminar o seu altar com distrações, com excessos de trabalho, com distrações das suas coisas do seu dia a dia. O seu altar pode ser contaminado por muitas circunstâncias na sua vida que está roubando a sua força e a sua atenção voltada para o Senhor. É verdade ou não é? Então eu vou repetir isso aqui para vocês. Quando o nosso altar está contaminado, nossa vida de oração ela é comprometida com os excessos de tarefas e coisas dessa vida que acabam se tornando em idolatria disfarçada de compromisso do dia a dia. Então às vezes nós acabamos idolatrando nosso carro, idolatrando nosso serviço. Você tira todo o tempo para fazer tudo para as coisas da tua vida. E para Jesus, e para Deus. Então às vezes tem coisa que nós idolatramos, que nós fazemos no costumeiro. Às vezes tem certos tipos de trabalho que as pessoas trabalham que impede elas de ter uma vida de comunhão, de estar na casa de Deus. Elas não conseguem tempo para Deus. Por isso que depois elas vão colher consequências de não ter edificado uma vida de oração o tempo que ela tinha força para isso. Então muitos outros se desgastam com a idolatria de si mesmo, em buscar sua própria vontade, e não aceitam uma vida crucificada, uma vida de oração, uma vida de rendição. Por quê? Ainda tem muita idolatria a si mesmo no seu coração. Então identifique se não há alguma coisa competindo com o altar de Deus na sua vida. Tudo que Satanás mais quer é fazer você aceitar a ideia de que as coisas dessas vidas são mais importantes do que a presença de Deus e o seu compromisso com o reino. Então não aceite esta mentira de Satanás. Eu tenho todas as minhas demandas do meu dia a dia, eu tenho todas as minhas coisas, tenho minhas tarefas, tenho filho, tenho casa, tenho tudo que qualquer pessoa faz. Mas eu me esforço e luto para orar, para estar diante da presença de Deus. Então, às vezes eu venho para o instituto, vou para casa, vejo um pouquinho minha filha, converso um pouquinho com eles e volto para o instituto. Saio dali, vou no escritório, vou estudar um pouco, vou meditar, vou em casa, dou um pouquinho de atenção e daqui a pouco eu volto de novo para o escritório, volto de novo para a oração. Você vai ter não só o hábito, nós vamos falar sobre o hábito da oração, depois a vida da oração, tudo é um progresso em você. Quando você chegar na vida profunda de oração, você vai entender que você não consegue mais sair dela. Damos um lugar um pouquinho para a nossa alma, para resolver as coisas de casa, né? A casal, a atenção. Daqui a pouco você volta para o Espírito. Nós temos as coisas da alma, temos as coisas do dia a dia, mas elas têm que estar santificadas pela sua vida de oração. A maioria dos cristãos, sem perceber, acabam contaminando a sua vida espiritual por motivos pessoais aparentemente justificáveis. Motivos esses que chamamos de obrigações e responsabilidades do dia a dia. Então tome cuidado com muitas coisas que aparentemente são justificáveis para a sua carne, que na verdade não é muito bem por aí. Quantas vezes eu passei essa luta?
cara, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que fazer isso aqui, não, é porque hoje eu tenho que levantar cedo para fazer aquilo ali. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é deixar sua mente ser dominada por isso. Dominada por seus afazeres, dominada pelas obrigações do dia. Escute, por máximo que você tenha tudo isso, seja responsável primeiro, o compromisso de estar primeiramente na presença de Deus. Tem dia que é extremamente corrido, é verdade, não é? Vem uma agitação tão terrível que você já levanta com o pé dentro do trabalho com os problemas, é verdade, não é? Tu já acorda com o telefone tocando, que o problema está acontecendo. Escute o que eu vou te dizer. Se as tuas emoções forem fracas, teus pensamentos serão fracos. Se você deixar que as emoções, dos problemas, das perturbações atinjam as tuas emoções, e você não tomar primeiro a primazia da consciência que não é por aí as coisas, depois você nota que realmente não é por aí, e você determinar, eu vou orar, e mesmo que você ore, seja um curto tempo, mas de todo o teu coração, você esteja no Senhor, para depois sanar, resolver seus problemas, o seu dia a dia, a sua vida, você vai ver que tudo faz a diferença quando primeiro começamos com Deus no dia a dia. Vamos falar isso também em outra matéria para vocês. Antes de falarmos sobre esses motivos justificáveis que comprometem a nossa comunhão com Cristo e o nosso chamado no reino, vamos pontuar alguns princípios do que é verdadeira oração e quais as exigências bíblicas para sermos portadores dessa chave poderosa. O maior fundamento da oração, o maior fundamento da oração é conhecer Deus como o Pai nosso. Fala, a intimidade com o nosso Pai. Pronto, esse é o primeiro e maior objetivo da oração, ter uma relação profunda com o nosso Pai. Este é o primeiro maior fundamento da oração. Fala, conectar o homem com Deus. A oração, ela tem muitos seus propósitos, ela tem seus desígnios, mas, se em primeiro lugar, não tiver essa conduta, essa decisão no seu coração, de conhecer a Deus, todo o restante que você pode orar, isso pode se perder. Todos os outros tipos de oração que nós podemos fazer, pode perder o seu valor, em detrimento do verdadeiro valor da oração, que é intimidade com Deus. Dá glória a Jesus Cristo. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Então Jesus está ensinando a orar, então ele ensina para você, Deus é a maior prioridade a ser revelado no coração de vocês. A oração verdadeira, que excede a oração comum, é muito mais do que pedir coisas a Deus. É um relacionamento essencial e profundo com Deus. Segundo ponto, anote aí, a oração que alcança os céus e entra no coração de Deus é em espírito, fala, em espírito. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito, Efésios 2, 18. Então é extremamente essencial que vocês partam das orações da alma para orações do espírito e aprenda a orar profundamente com seu espírito. Nós vamos ensinar isso no decorrer de todos esses meses, como orar com o espírito. Mas eu quero que você entenda, o Senhor te deu um dom de oração chamado oração em línguas. O Senhor te deu uma unção pela qual você ora. Quantos hoje aqui entendem sobre o que é orar debaixo da unção? Quando você está orando, você não começa a sentir dessa unção, o poder de Deus? É ou não é? Começa a vir no teu corpo, na tua mão, na tua cabeça. A unção, quando ela está sobre você, você já está conectado a ela, siga ela, você está em espírito. Mas já viu aquele momento que você não sente a unção, como é difícil orar? Não parece que a coisa é mais retida? Sim. Todas as pessoas que entraram numa vida de oração, elas têm uma unção de oração. Não só uma unção de oração, existe um anjo da oração. Jesus, quando ele estava no Getsemane, um anjo veio auxiliar ele, consolar ele, fortalecer ele,
para que ele continuasse orando. Quem tem experiência entende isso que eu estou falando? Quando os anjos da oração chegam, o que acontece com a gente? Meu Deus do céu, a gente explode. A gente rompe do nível da unção de oração e começamos a entrar o quê? Na oração com os anjos. Daniel era um homem de oração e ele orava entre os anjos. Elias era um homem de oração e orava entre os anjos. Se você observar os profetas, os anjos estavam com eles quando eles estavam orando. Zacarias, se você observar o livro de Zacarias, é recheado disso. Ele nas madrugadas, nas visões noturnas, um anjo chegava e falava o quê com ele? Ei, você entende o que você está vendo? Fala, alguns herdam a intimidade com os anjos para ter orações com os anjos. É isso aí que abre o teu profético em níveis profundos. Nenhuma pessoa consegue ter profético no nível profundo se não tiver um anjo que revela a ela. O segredo do profético, da dimensão do êxtase e coisas assim, é porque existe um anjo que vem nos auxiliar e nos entregar o que nós temos que orar, o que nós temos que ver e o que nós temos que fazer, na glória de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você estiver orando, já começa a praticar na tua casa, na tua vida. Senhor, me envia o anjo da oração para me fortalecer. Você sabia que há momentos que eu estou orando, eu sinto a unção, mas eu não estou pleno, eu não estou satisfeito. Aí eu falo assim com Deus, assim, às vezes demais, Senhor, tal hora, eu falo a hora ainda. Senhor, 9 horas da manhã, quando bater 9 horas, quando eu estiver em tal lugar, eu peço que o anjo do Senhor me visite. Quando eu orar ali, o seu anjo me revista do manto de oração, da força da sua glória, e me tome, Senhor, e me encha. Eu oro, fico ali com Deus, medito, e daqui a pouco eu acabo esquecendo que eu orei isso. Eu vou no lugar onde eu tinha que ir. E quando eu vou orar, o anjo do Senhor vem. Irmão, é maravilhoso. E quem está perto é tocado na mesma dimensão. Então fala assim, repita comigo. Há um anjo que nos fortalece. Então, como a pessoa pode ter acesso a isso, apóstolo? Quando ela se torna fiel à oração. Fidelidade. Eu passei muitos anos o quê? Sacrificando, aprendendo a orar, orando cansado, orando sobrecarregado. Mas eu passei quantas horas, quantos anos eu passei, Senhor, eu te amo, e não sentia nada. Ficava horas ali, até que se abria daqui a pouco aquela glória. Então eu tive que exercitar, treinar o meu espírito para estar nessa submissão radical a Deus, que é uma vida de oração. Fala, eu tenho que ser fiel ao mandato da oração, e eu serei adornado por riquezas da oração. Então assim, deixa eu falar para vocês, há muitas riquezas que eu vou ensinar para vocês sobre a oração. Inclusive, eu vou anotar aqui, não posso esquecer, eu vou escrever mais um capítulo do livro, As Riquezas da Oração. Porque é uma diversidade tão profunda, quando você está imerso no espírito de oração, que nada do jeito que você programa. Há momentos que você ora pelo espírito de revelação, há momentos que você ora no espírito de intercessão, daqui a pouco você está imerso no espírito, em êxtase espiritual, daqui a pouco você está em outras dimensões orando, e você fala assim, meu Deus, o que é isso? É a oração. Ezequiel, ele tinha um manto de oração, numa dimensão profética tão profunda, e na dimensão da glória, que ele orava diante de Deus, ele profetizava em intercessão, as coisas aconteciam, ele era levado para visualizar o que ele orava. Esses são os maiores níveis de intercessão profética que existe. É quando você é levado para dentro de uma dimensão, e ali você se torna o canal de Deus para mexer com aquelas dimensões espirituais. Isso é muito, muito glorioso. Amém? Então são coisas que eu estou ensinando para vocês, que abrem o teu coração e já vai aprendendo. Paulo ensina que devemos orar no Espírito, Efésios 6,18. Todo o segredo da oração se encontra na palavra no Espírito, João 4,24. Somos exortados a orar no Espírito, Judas 1,20. O rompimento de orações mentais e emotivas para orações espirituais e comprometidas só é possível quando você desenvolve uma dependência do Espírito Santo. Dá uma parada aqui e abrir um parênteses para você.
dependência do Espírito Santo. Olha, eu conheci muitos vasos, mulheres muito usadas na oração, que tinham unções poderosas na oração, mas elas não tinham conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E no meu pessoal, eu sempre achava algo estranho, porque eu olhava a vida daquelas mulheres tão dedicadas a Deus em oração, havia uma ausência de paternidade nelas, havia um espírito de dor e sofrimento sobre elas. Não as dores de Cristo que Deus nos dá, que eu vou ensinar para vocês na oração. Eu estou falando de um espírito de opressão, de sofrimento, porque elas não conheciam a comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito que no decorrer dessa escola nós vamos entender que nós temos que aprender a conversar e conhecer a pessoa do Espírito Santo. Então fica aí uma dica para você. Somente o Espírito nos ensinará a ouvir a voz de Deus e seu coração. Assim a vontade de Deus é revelada e passará a ser orada. Veremos resultados de orações respondidas continuamente. Vou te dar um princípio aqui. Fala, toda vez que eu ouço a voz de Deus, quando eu estou em oração, e eu oro o que Deus está falando, as minhas orações se tornam respondidas. Então você vai viver todos os dias orações respondidas. É raro um dia da minha vida que eu não tenho uma resposta de oração. E vou te falar porque eu sempre tenho uma resposta de oração. Fala, por quê? Porque para mim a minha maior resposta é quando o coração dele me toca. Eu já estou sendo respondido. Quando eu entro na presença de Deus e o espírito de oração ele vem, a presença da sua glória vem, é a minha maior resposta que eu poderia ter. Então Deus está respondendo, porque a sua presença, a sua comunhão está intimamente naquele momento comigo. Então, eu quero falar para você que a maior resposta de oração que você pode ter é quando Deus está te correspondendo com a própria presença sobre a sua vida. Amém, amém. Segundo ponto que eu falei já, ouvir e interagir na oração com o que Deus fala vai habilitar vocês a ter orações respondidas muito mais rápidas e eficazes. Dá glória a Jesus. Charles Finney diz assim, ó, se você deseja orar com fé, certifique-se de andar todos os dias com Deus. Se assim o fizer, Ele lhe dirá o que orar. Fala, Ele dirá o que orar. E é assim mesmo. Encha-se com o Espírito Santo e Ele lhe dará objetivo suficiente para vocês orar. Ele dará tanto do espírito de oração quando você tiver força física para suportar. E é verdade. Esse homem, o que ele escreveu aqui, é porque ele está numa dimensão muito tremenda, e é verdade. Quando nós desejamos andar continuamente com Deus e querer a sua presença, estar no Espírito Santo, Ele vai apoderar vocês de cargas de oração tremendas e te dará poder sobre a tua vida para que você ore debaixo de unção e força espiritual, até que o teu corpo aguente. Você sabia que há momentos, quando eu estou debaixo de uma carga muito poderosa de oração, tem momentos que eu falo, Senhor, eu vou morrer, eu não aguento, a minha garganta chega ao extremo, já cheguei extremos dos extremos que você possa imaginar com o meu corpo físico. Falei, vou morrer, não vou aguentar, Senhor. E a carga vinha, carga de poder, carga de oração, carga de intercessão, e virava 5 horas na madrugada de oração até o amanhecer, às vezes era 8 horas, e às vezes rompia o dia, e aquela carga, como Deus pode dar uma carga poderosa de oração sobre você? Continue desejando trabalhar para Ele, andar com Ele, Ele vai te sobrecarregar de poder e glória na oração. Dá glória a Jesus aí. Vai, prepara para um monte, hein? Prepara. Vai encher uma carga. Fala, carga de oração. Há momentos específicos para essas cargas de oração descer. Talvez alguns não entendam sobre isso, você vai entender hoje online. Você já leu a história do David Bryant, o jovem que ganhou os cara pálidas, os índios americanos para Jesus, que morreu,
que morreu com tuberculose. Quem já ouviu falar de David Blind? Ele se tornou um herói entre os grandes e os maiores mestres mais usados por Deus na face da terra. Esse jovem foi reconhecido por todos eles pela bravura dele. Ele orava com a boca no gelo, cuspindo sangue, passava horas e horas tossindo sangue. Ele tinha uma doença que nem ele sabia que ele tinha, e ele morreu muito jovem. Se não me engano, foi com 26 anos que ele morreu, ou menos, não me lembro. Eu sei que David Bryan conseguiu ganhar muitos índios para Jesus. Ele chorava tanto pelos índios, orava tanto pelos índios, que quando ele chegava nas aldeias, e quando ele começava a falar o nome de Jesus, eles caíam tudo debaixo do poder do Espírito Santo. Aquele jovem, ele tinha tantos anjos com ele, que talvez mais do que os soldados do exército dos Estados Unidos. E um dia eu li num diário de David Bryan falando assim: hoje pela manhã, comecei a orar. Orei. Ele fala que orou e ainda não conquistou o que tinha que conquistar. Pela tarde, novamente, voltei a orar. E estava no campo. Clamei a Deus. Tive um momento de intercessão profundo. Mas ainda ele não veio. Aí está no diário dele. Quando à noite, novamente voltei a orar. E ele veio. E a sua glória me cobriu. E eu pude me derramar profundamente diante da sua presença.